Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Neste vídeo, iremos falar sobre julgamento de Deus, o tribunal de Deus. E Deus me deu uma palavra forte sobre o que vai acontecer da agora para frente. E você vai entender o porquê desta pandemia. E eu vou ler um texto da palavra de Deus que está lá em Apocalipse, sobre o trono branco de Deus. Nos céus, além do trono de Deus, há 24 tronos. São os 24 anciãos que julgam a terra e os homens, que significa a sabedoria de Deus para julgar, para decidir. Nada que Deus julga é isolado desses 24 anciãos. Nós vemos aí a multissabedoria de Deus para governar o mundo. Então, vamos ler esse texto. Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11 diz: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Você que não sabe o que significa a segunda morte, significa que a primeira morte é a morte do físico, do teu corpo. Mas o teu espírito vai para um lugar determinado por Deus. Se é paraíso, paraíso. Os céus, para o descanso, esperando o julgamento. Se é para o inferno, para o tormento, também esperando o julgamento final. Aí virá a segunda morte, que é a morte do espírito. Aí você vai desaparecer. Você, digo, aquele que não anda nos caminhos do Senhor. Por que li esse texto? Porque o assunto que eu vou falar agora é sobre esta pandemia aqui. Porque eu orei a Deus. Eu me humilhei para Deus, pedindo misericórdia. Lá na África, Deus usou um profeta para profetizar que após uma chuva, o coronavírus iria secar, iria parar de matar. E este profeta profetizou e disse, a começar de Wuhan, na China. Passou-se os dias, estava ensolarado o tempo lá em Wuhan. A meteorologia não dizia que ia chover, mas o profeta do Senhor disse aquilo que o Senhor tinha mandado ele dizer. Olha, vai chover em Wuhan e a pandemia vai parar a partir de lá. E no dia designado por Deus, choveu. 1, 2, 3, 4, uns 5 dias mais ou menos. E a notícia veio que pararam de morrer pessoas pelo coronavírus lá em Wuhan.
Está noticiado, você pode procurar e você vai saber. Quem profetizou isso foi o profeta Josué da Nigéria, da igreja que está lá na Nigéria. E ele é um líder desta igreja. Eu roguei a Deus, pedindo uma orientação. O que você vai ouvir a partir de agora não são minhas palavras. São as palavras ditas pelo Espírito Santo a mim. Ele disse: vou te esclarecer. Vou te dar detalhe, vou te explicar essa situação. E o momento chegou. Eu estava aqui no meu quarto, quando o Senhor começou a falar comigo. E eu tive que escrever. Está tudo escrito aqui. Então você presta atenção na declaração que Deus me fez a respeito de tudo isso que está acontecendo. E Ele me fala como Ele julga as coisas. Aleluia! Assim me disse o Senhor: a sorte dos homens está em jogo. Você vai contar os dias. Ele falou para mim, me deu uma soma de dias. Está perto. Você vai contar os dias para que o meu tribunal trace novos meios para tornar a paz na terra. Deus usando misericórdia, porque a igreja está orando. A igreja que digo, a igreja do mundo todo. A prova para isto está na nação americana. A prova por quê? Por que está acontecendo tantas mortes? Olha, a prova para isso está na nação americana. Eles têm o número maior de mortos. Então já está chegando no limite de Deus. Pois dei a eles que fossem uma nação cristã. Mas eles não quiseram, por isso a eles eu dou o maior castigo. Deus está dizendo que deu o maior castigo para a nação americana. E você pode ver que lá está morrendo mais gente do que todas as nações. Quero aliviar outras nações, pois o mal para muitos será brando, e para outros muito severo. Os americanos querem ser dominadores, não é isso? Mas só eu quem sou o dominador, diz o Senhor. Quero apressar esta praga, e quando chegar o número exato de mortos, ele me disse os números, é muita gente, é muita coisa, não está nem na metade. Que eu determinei, quando chegar aos números de mortos que eu determinei, diz o Senhor, a soma deverá cair, até que poucos venham morrer desta peste. E eu continuei orando, pedindo a Deus que Ele falasse mais. E Ele me falou mais. Ele me falou sobre julgamento. Ele tem um trono e ele julga, junto com os 24 anciãos. Jesus, o advogado do povo de Deus. E você que não é um crente em Jesus, quem é teu advogado? Se você não tiver o advogado Jesus, você estará condenado. Só Jesus pode te justificar. Nós somos justificados pelo sangue que Cristo derramou na cruz do Calvário. É Jesus que nos justifica. Quem nos condenará? Diz a palavra de Deus. Então vamos para a próxima mensagem profética que o Senhor me deu. Aleluia. Ele me disse: todos os julgamentos passam por instância. O que é instâncias? Instâncias são recursos. Recursos para que o homem seja livre da sua condenação. Quer dizer, se ele for inocente. O Brasil tem 4 instâncias.
Você vê a primeira, você vê a segunda, você que acompanha o noticiário fala muito da primeira e da segunda, mas tem uma terceira e tem uma quarta. Há países que não tem, não é assim. Os homens estão certos quando seguem esta linha ideológica, pois o réu tem que ter oportunidade de provar sua inocência, não é? O meu processo é diferente, diz o Senhor, pois vejo e sei todas as coisas, sendo que há instâncias no meu julgamento, quando vejo que o homem poderá melhorar, mudando de vida, se tornando um cidadão exemplar. Neste processo, haverá muitas chances de acordo com a necessidade e delitos. Há casos sem recuperação. E a este eu sei que não adianta julgamento longo. Há pessoas que estão indispostas a mudar e cooperar com a lei. Está vendo? A misericórdia de Deus. Ele não é um Deus que quer lançar o homem no inferno. Ele não é um Deus que quer matar. Mas o castigo vem para trazer arrependimento no homem. E se o homem se arrepende, Deus o livra da morte. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Você é julgado pelos erros que você cometeu. Você é julgado pelos erros que você cometeu. E você vai pagar pelos seus erros. As nações têm cometido grandes pecados diante do Senhor Deus dos céus. Está pagando por isso nesta pandemia. Há muitos e muitos anos atrás já houveram outras pandemias. Muitas pestes, e os homens continuam pagando por causa dos seus delitos, por ferir a lei de Deus, por não reconhecer a palavra de Deus como aquela que é um manual para a sua vida de como agradar a Deus. Mas o Senhor me deu mais uma revelação profética. Aleluia! Ele falou mais comigo. E eu quero que você preste atenção nesta mensagem profética agora. Mais uma mensagem. Olha o que ele me detalhou a respeito dessa pandemia. Que é o que está acontecendo aqui no Brasil e em muitos lugares que estão temendo o poder econômico caindo. Quer dizer, os países estão ficando pobres, porque pararam de trabalhar. Olha o que o Espírito de Deus falou comigo. As atividades comerciais no mundo estará paralisando quando o mal atingir a mão de obra humana. O homem impossibilitado de trabalhar vai parar a empresa, vai parar o comércio. Essa pandemia se estendendo e chegando ao número que Deus me revelou, vai ser um caos na terra. Mas Deus está ouvindo a oração do seu povo. Ou você pensa que lá na China não tem uma igreja? Sim, lá tem uma igreja sofredora que se reúne nas matas e no subterrâneo, porque eles perseguem a igreja do Senhor Jesus. E você pode ver que lá que começa muitas pragas desta. Mas Deus não levantou China como nação cristã. Deus levantou a América do Norte como uma nação cristã. É por isso que lá o castigo está sendo mais severo. Quer dizer, se Deus fala ao teu coração, está na hora de você se arrepender, entregar sua vida para mim, procurar uma igreja, aceitar Jesus, se batizar nas águas e servir Jesus, e você não atender o chamado de Deus, você vai pagar por isso. Todos os dias o mal que
assolará a humanidade, será para dizimar os maus. E os do bem serão alcançados por falta de atividade econômica, que trará impossibilidade no homem de trabalho para o seu sustento. Então, quer dizer, a finalidade de Deus neste castigo, nesta peste, nesse coronavírus, é matar os maus. Porque os maus é que estão destruindo a humanidade. Você diz os maus, os traficantes, todo mundo olha assim e vê, o mal é o traficante que é mau, ele que tem que morrer. O mal é o ladrão, é o assassino, é o homicida. O mal está lá na ciência. Está lá nos laboratórios. Tá? Lá no meio dos cientistas existe o mal. O mal está lá nos governantes, no meio dos governantes. Por que a pregação do evangelho é proibida de entrar na Coreia do Norte? Porque o líder lá é mau. Essa pandemia, esse vírus pode pegar ele, por mais que ele se esconda. Olha como que ele está se escondendo. Ele está com medo da morte. Ele já viu que ele é vulnerável. Ele não é o Deus que ele acha que é. Porque o avô dele já morreu, o pai dele já morreu, o próximo a morrer é ele. Mas vai chegar a hora da Coreia do Norte. O presidente da República está defendendo a nação para não empobrecer, porque o mal não irá parar o homem. Porque o mal não irá parar. O homem terá que trabalhar mesmo com pandemia, mesmo com coronavírus. Está falando aqui do presidente Bolsonaro, que ele não está errado, não, ele está certo. A nação tem que trabalhar. Se você não pode, é um idoso ou uma criança. Quem pode vai trabalhar. E seja uma pessoa do bem. E seja um bom homem, uma boa mulher, que Deus vai te guardar e vai te livrar. Talvez você diga assim, puxa, mas está morrendo gente boa. Só Deus sabe quem é bom. Chegaram para Jesus, o homem chegou para Jesus e falou, bom mestre. Jesus disse, eu não sou bom não, bom é meu Pai que está nos céus. A nação do meu povo Israel, diz o Senhor, já estará gemendo com angústia de dor por falta do seu Messias. Deus está apertando Israel, sabe? A nação que não viu em Jesus o seu Messias está sendo apertada. E eles vão gemer, e já estão gemendo. Aquilo que a gente não ouvia nas notícias, falando dos seus rabinos em Israel, já está se falando de rabinos que tiveram contato com o Messias. O que está acontecendo? Israel está se convertendo. Já há a igreja judaica cristã em Israel. Há muitos anos atrás, antes de Israel se tornar nação, sendo reconhecida pela ONU, não se ouvia falar em igreja cristã judaica. Mas agora já se ouve, porque eles estão se convertendo. Todo o aperto que Deus dá na terra, seja guerra, terremotos, vulcões, furacões, ventanias, tornado, né? É Deus chamando a atenção do homem para Ele. O que tem chamado a atenção de você para Deus? Muitos só recorrem a Deus quando está doente, quando entra num câncer, quando entra numa AIDS, quando entra numa doença terminal que o médico diz, você vai morrer, ele vai procurar a Deus, não é verdade? É bom que não seja assim. Que você procure a Deus por ter necessidade dele, porque você veio dele, ele te criou.
E você tem necessidade de Deus. É nesta hora que o ateu vai se converter ou vai morrer. Mas todo ateu, na verdade, ele se converte. Tá? Ele pode ser o pior ateu do mundo, que não acredita em Deus, não acredita na Bíblia, não acredita no pastor, não acredita na igreja, mas ele acredita na morte. E quando ele chegar lá para onde ele vai se converter. Ele vai ver que ele estava errado. Você está entendendo? Uma vez Deus me falou a respeito de um padre muito conhecido. E quando ele morreu, o Espírito de Deus me deu uma revelação com esse padre. Muito conhecido aqui na América, nas Américas. E aqui no Brasil, porque ele morava aqui no Brasil, em Minas Gerais. E este padre morreu. E o Espírito de Deus falou assim, ó: Satanás perdeu um dos seus maiores aliados, porque ele dizia que diabo não existe, isso é fruto da imaginação do homem. E ele caiu lá no inferno e ele viu que o diabo existe. E Deus me mostrou ele lá no inferno. Você está ouvindo? A coisa está séria. Você que está me ouvindo e você está desviado, volte para Jesus. Nesta manhã eu acordei falando com um homem desviado. Olha, você precisa voltar para Jesus porque Jesus está voltando. Você precisa ir para a igreja porque Jesus está voltando. E ele começava a chorar na minha frente e eu me abraçava com ele, chorava com ele, dizendo que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Prepare-se para encontrar com Deus. Que Deus te abençoe.